E aí, Thiago, tudo bem? Tudo bom, Du? Estamos de volta com o segundo episódio do Mais Poker. A gente já fez o primeiro explicando, né, o ranking de mãos no nosso Texas Hold'em. E hoje a gente vai tentar explicar a dinâmica do jogo, como que é feito como que se processa todo o jogo do Texas Hold'em. Sim, bem interessante que hoje a nossa dinâmica vai passar para o pessoal aí de casa o porquê da aposta, né? As posições iniciais, as posições finais e o tão importante que é a dinâmica desse jogo. Ah, não tenha dúvida. E a pessoa tem que entender realmente, desde o princípio, quando ela começar a jogar, da importância de posição, né? E a força da sua mão para jogar. Você tem que estar sempre tendo isso em mente para poder ter uma condição boa de jogar o nosso Texas Hold'em, concorda? Sim. A gente vai tentar aqui mostrar para vocês como que é a dinâmica do jogo. Nós vamos simular um torneio de pôquer, né? O mais legal do pôquer, que todo mundo saiba, é que em todos os torneios, isso que é muito bom a gente falar, existe uma igualdade para todos os jogadores, tá? Ninguém sai em vantagem, ou não adianta ter dinheiro para sair em vantagem. Todos pagam um buy-in para poder jogar, tá? Uma inscrição, assim como em todos os esportes, vamos deixar bem claro, tá? O time para jogar o Campeonato Brasileiro, para jogar o Campeonato Paulista, o time da NBA, qualquer esporte, o tenista para jogar um torneio de tênis, ele é obrigado a pagar a sua inscrição. Sim. Todos pagam a sua inscrição. Então no poker não é diferente, um torneio de Texas Hold'em, cada jogador paga o mesmo valor de inscrição e recebe a mesma quantidade de fichas. Não tem como, eu tenho mais dinheiro, eu quero sair com mais fichas do que o meu adversário. Não. Todos saem em igualdade de condições, isso é muito importante a gente falar, né? Sim, é legal perceber que hoje o poker é considerado o esporte da mente, exatamente porque a dinâmica do nosso jogo hoje, ela é mais para um lado esporte do que para um lado simplesmente de um ganho monetário. Não tenha dúvida, quem quiser assim. pesquisar isso, inclusive, é o Texas Hold'em, é a modalidade Texas Hold'em, porque a sorte comprovadamente não influencia no resultado, tá? É o gamão e o xadrez considerados esportes da mente. Quero lembrar que muita gente fala pra gente, Thiago, que, mas você joga Texas Hold'em, mas aí é quem tem sorte ganha. Eu sempre brinco o seguinte, na vida você tem que ter sorte. Para atravessar a rua você tem que ter sorte. O cara joga futebol e treina todo dia bater uma falta. Todo dia ele vai lá e treina, Thiago. Ele treina pegar a bola, bater por cima da barreira, colocar no ângulo e fazer o gol no canto que o goleiro não estiver. Um dia essa bola bateu na trave, nas costas do goleiro e entrou. Ele alcançou o mesmo resultado. Só que isso não foi treino, isso foi sorte. Sim. Você concorda comigo? O jogador da NBA, ele dá um arremesso no último segundo, o Kawhi Leonard, numa decisão, num playoff, a bola quica 6 vezes no aro antes de cair. Isso é absolutamente sorte. Ele nunca treinou para ela bater 6 vezes no aro e cair na cesta, tá? Então a sorte está em tudo na vida e está no poker também. Só que você tem que jogar, isso você vai aprender mais para frente, para tentar diminuir a maior maneira possível o fator sorte da sua mão. E vai ter momentos que não vai ter jeito. E eu e o Eduardo, nós estamos aqui, desde o primeiro episódio, nós estamos batendo na mesma tecla, que é o seguinte, a gente prega o jogo responsável. Eu e o Eduardo, nós estamos aqui vendo o poker como esporte. Tá? Então, assim, você tem que jogar dentro dos seus limites financeiros. Se você jogar no nosso site, no Mais Poker, você não vai ficar rico jogando poker. Você vai se divertir, você vai ter uma tarde, algumas horas agradáveis, e é essa experiência que a gente quer passar para vocês. E por isso que a gente vai focar 100% em torneios, porque os torneios permitem isso. A gente sabe que existem 2 modalidades de jogo, né? Todo mundo sabe isso. Tem os torneios de pôquer e tem o cash game, que é o jogo a dinheiro. Nós não vamos nunca citar o cash game aqui, a gente vai focar sempre em torneio, que é onde eu falo que todo mundo tem a mesma condição. A mulher, o homem, o senhor de 80 anos, o jovem de 18, o cara que tem muito dinheiro, o cara que conseguiu, que não tem nada e conseguiu o buy-in com o dinheiro dos amigos, fez o que a gente chama de um investimento, né? Isso é muito comum em torneios. Então eu acho assim, vamos focar em torneio e vamos mostrar como é que é a dinâmica do jogo.
Tamo junto? Bora lá. Vamos rodar a vinheta do Mais Poker, daqui a pouco a gente volta. Valeu! E estamos de volta, Thiago. Mais Poker vai trazer para você nesse episódio a dinâmica de um torneio, como se joga, como que é jogado a mão do Texas Hold'em. E, obviamente, o torneio é feito de várias mãos. Beleza? Para vocês entenderem, todos fazem o buy-in, recebem a mesma quantidade de ficha. Normalmente, num torneio, sai de 20, 25 mil fichas. Aqui nós estamos, tanto eu quanto o Thiago, com 20 mil fichas de cacife, tá? Que é o que a gente tem para jogar. O nosso investimento está todo aqui, tá? E é isso que a gente vai fazer. Para você entender o Texas Hold'em, um dealer que estaria aqui ao centro da mesa distribui as cartas, tá? Normalmente um torneio tem de 9 a 8 jogadores, certo, Thiago? Sim. Então nós temos a posição 1, que seria onde o Thiago está, a 2, logo à esquerda dele, a 3, a 4, a 5, que é bem no centro da mesa, a posição 6, 7, 8 e finalmente a posição 9, que seria a minha posição, onde eu estou aqui. A cada mão, né, Thiago, que o dealer passa aos jogadores, o dealer que está, é o último a receber carta, é passado para o lado esquerdo. Então, na próxima mão, o jogador que é dealer vai passar o dealer e quem é o small blind passa a ser dealer. Quem é o Big Blind passa a ser Small e assim sucessivamente, tá? O dealer também que em alguns lugares, né, algumas pessoas usam como botão, né, bottom, né? Bottom, mas então... a gente costuma usar mais como dealer, né, sim, Thiago? E outra coisa que é importante destacar, antes de dar as cartas, é saber onde você vai jogar, né, Thiago? Exatamente. Para você entender, quanto mais longe você estiver do início do jogo, ou seja, nós temos o Small Blind, o Big Blind. Então, quanto mais perto do dealer, do botão você estiver, melhor para você jogar. E tem uma explicação para isso, né, Thiago? Lembrando que o Big Blind é considerado a primeira aposta, o Small Blind e o Big Blind são as apostas obrigatórias. Exato. Entendeu? E o Big Blind é considerado a primeira aposta. Ela é obrigatória. Sempre que você tiver o botão de Big Blind, você obrigatoriamente pode apostar. Por que eu estou falando obrigatoriamente você tem que apostar? Porque nas outras posições você pode ver sua carta e não jogar por não jogar. Exatamente. Então, para a dinâmica do jogo, para o torneio poder acabar, toda mão, duas pessoas são obrigadas a colocar fichas, tá? Que seriam o Small Blind e o Big Blind. Então, para você entender um torneio, o torneio começa todos com a mesma quantidade de fichas e com um valor que é a obrigatoriedade da aposta. Geralmente esse valor, lógico, começa baixo e a cada período de tempo esse valor vai subindo. Então, um torneio, vamos supor, começa com... Nós estamos com 20 mil fichas, começa com 50, 100. O Small pinga 50, o Big pinga 100. Passando um período de tempo, vai ser 100, 200. Passou de novo o período, 200, 400 e assim sucessivamente, para que o torneio possa acabar, tá? Sim. Aí, já que o Small Blind é obrigado a colocar metade da aposta, o Big Blind a aposta inteira, os próximos não têm obrigação de jogar. Vão jogar apenas os que acharem que tem uma mão que vale a pena entrar no jogo. E por que eu falo quanto mais longe você estiver do Small Blind, do Big Blind, se for o último a jogar, que no caso é o botão, ou o cutoff, que é do lado do botão, porque cutoff, que é o cara que corta, né? Sim. Quando a gente jogava sem dealer. Porque tudo na vida, não só no poker, o poker inclusive reflete o que a gente é na vida, tá? Tudo na vida é informação. Quanto mais informação você tem, mais chance das suas coisas darem certo, ok? Quando você é o último a falar, você já viu todos os outros fazerem alguma ação. Consequentemente, você tem a vantagem de poder jogar já sabendo essas informações. Se você é logo depois do Big Blind, o primeiro a falar, a expressão, só para vocês terem ideia, o primeiro jogador a falar após o Big Blind é a posição under the gun. Under the gun que significa embaixo da arma, ou seja, é a pior posição para você jogar, porque ninguém se manifestou ainda. Então você está jogando sem ter informação de nenhum outro jogador. Então por isso que a gente sempre recomenda, em posições iniciais, jogar com cartas muito fortes,
que vocês já sabem o que é, pares altos, ais, rei, dama, ais e rei, não é? E deixar para jogar com cartas de desenvolvimento mais para mãos, mais em posições finais. Concorda, Thiago? Exatamente. Então é isso daí, e nós vamos tentar agora simular uma jogada, tá? Então nós vamos estar no início de torneio, o dealer que vai estar aqui, mas ele vai rodando essa posição, estaria na posição número 8, eu estou na 9, então eu seria o small blind e vou pingar 100 fichas, porque o nosso stack é de 100, né? Sim. E o Thiago vai pingar 200 fichas. Então nós vamos começar o torneio e ninguém mais tem obrigatoriedade de pingar. Se todos quiserem foldar as cartas e não jogar, é facultativo, tá? Mas como você sabe, num torneio, na vida, o objetivo é ganhar cada vez mais fichas. Então se você não jogar, você vai morrer no torneio, suas fichas vão indo para a mesa nos momentos que você é obrigado a jogar, e você vai morrer. Então é importante também fazer ação, ter ação, não é? É importante a gente falar que a aposta obrigatória posta na mesa, a hora que começa a rodar as posições, as pessoas elas podem apostar. Essa aposta pode ser igual ao Big Blind. Exato. Ou ela pode ser 2 vezes. Você não pode fazer, por exemplo, o Big Blind 1,5. Não, você tem que começar com o dobro do Big Blind ou o valor que você quiser, até todas as fichas. Sim. Tá? Você pode, então, nós estamos com 100 e 200. Os próximos jogadores têm as seguintes opções. Ou eles vão pingar os 200, que a gente chama de call, ou eles vão foldar a mão, ou seja, não quero jogar, ou eles vão aumentar essa aposta, que a gente chama de raise, ok? Então, tipo, o jogo está em 100 e 200, o jogador quiser entrar na mão, ou ele folda, não quero jogar, se ele vai entrar na mão, ou ele dá o call, que a gente chama, ele só coloca o número de fichas que já está obrigado a jogar, que é um erro, depois a gente explica mais pra frente, ou ele entra aumentando a aposta, dando um raise, e esse aumento tem que ser a partir do dobro do Big Blind até o valor que ele achar que vale a pena. Exatamente. Tá? Então nós vamos distribuir as cartas. Como eu sou o Small Blind, eu recebo primeiro. O Big Blind, que é o Thiago, recebe depois. O jogador à esquerda do Thiago, vamos deixar aqui, recebe uma carta. Vamos fazer como se nós tivéssemos 6 jogadores na mesa, tá? O quarto jogador, o quinto, e esse seria o dealer, recebe a sexta carta. Repete-se logo essas cartas, que cada jogador tem que receber 2 cartas para poder jogar, e a partir daí a gente tem a dinâmica do jogo, tá? Esses jogadores, a esquerda do Thiago até chegar no dealer, tem é facultativo a eles foldarem ou jogarem, ok? Ok. Vamos ver eu e o Thiago como é que a gente desenvolveria a mão, porque nós estamos aqui. E lembrando que quanto menos jogadores entrarem na mão, né, Thiago, mais chance de você ganhar. Isso é uma coisa óbvia. Sim. Então, quando você está só o Small Blind contra o Big Blind, você tem que jogar tentando jogar sempre em posição. Então, como você está no Small, que é a pior posição, se é para você jogar, tente sempre jogar aumentando, é o que eu vou fazer, até porque minha mão é boa, e eu vou colocar 600 fichas, eu vou triplicar a aposta, e o Thiago vai pagar, porque ele é pagador. Nós estamos simulando que nenhum jogador entrou na mão, apenas eu e o Thiago, no caso, apenas o Small e o Big, e aí o dealer vai fazer, vocês vão aprender com o tempo, o famoso flop. Ele queima uma carta, e depois nós vamos explicar por que ele queima uma carta, você pode até explicar, e vai virar as 3 cartas que compõem o flop. O flop está na mesa. Por que ele queima a carta, Thiago? Eu não sei. Você não sabe? Então eu vou explicar. O Texas Hold'em, ele revolucionou o poker, ele trouxe o poker para um patamar elevadíssimo, e o que acontecia era o seguinte, em muitos jogos, antigamente, as pessoas meio que marcavam as cartas, então elas poderiam virar a carta, ela saberia o que ia virar. O dealer que está com a carta na mão, se ela fizesse uma marca na carta, ela saberia o que ia virar. A partir do instante que você queima uma carta, você não consegue ver o que vai virar.
Então, essa é a próxima queima. Mesmo que tenha a carta que vai ser virada, ele não consegue enxergar. Ela está aqui embaixo. Então, é importante sempre ter a queima. Então, a gente teve o flop e, obviamente, após o flop, temos uma segunda rodada de apostas. Já que eu apostei e minha mão é muito boa e eu não sei a mão do Thiago, porque o Thiago pode ter qualquer coisa, que ele é um jogador que eu conheço e é importante a gente conhecendo os jogadores, a gente aposta de novo. Eu vou colocar 1000 fichas dessa vez. Lembrando que o que foi pago já vai para o centro da mesa, já não é mais nosso, tá? Eu vou colocar 1000 fichas e vou ver se o Thiago vai desistir, que seria uma atitude correta dele, ou se ele vai pagar, que ele é pagador, né? Eu vou pagar, porque eu sou pagador, eu conheço o Eduardo, ele tá com uma mão forte, mas eu tenho certeza que ele não acertou nada ali, não então acertou nada significa bater um 5, uma dama e um 7. Acertar, então nossas fichas vão para o centro da mesa. Acertar significa que alguma dessas duas cartas minhas sejam iguais a essas que vieram no flop, tá? Então, quando a gente não acerta, a gente fala que não acertou o flop, porque não fizemos nada na mão. Só que lembre-se, o jogador pode ter um par na mão, tá? E o jogo dele continua sendo alto. Então, nós vamos à terceira rodada, então nós distribuímos as cartas, nós fizemos o flop, agora nós vamos ao turn, que é mais um movimento, mais uma queima de carta, e vamos virar o turn. Tá aqui. Virou um 10. Eu não armei o baralho não, viu, Thiago? Tá? Nós vamos ter a terceira rodada de apostas. E eu, como estou com um jogo muito grande, vocês vão aprender isso, eu vou mudar, ao invés de apostar, eu vou bater mesa, para induzir o meu adversário ao erro. Então eu bato mesa, que significa não vou apostar nada e vou deixar a ação para o Thiago. Essa ação que o Eduardo faz, como ele aposta no flop, que é uma ação normal de quem aumenta fora de posição, exatamente. Quando ele dá essa mesa, ele induz eu a apostar, porque ele faz uma aposta normal e agora ele está passando a ideia para mim de, opa, parei. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer a aposta. Apostar aqui 2.000 fichas, vou fazer uma aposta baixa. 2.000 fichas, eu vou pensar um pouco, normalmente num torneio, mas eu vou pagar, porque o meu jogo continua, na minha opinião, sendo maior que o jogo do Thiago, e eu estou ganhando dele, eu vou pagar. Tá pago, Thiago. E agora nós vamos à última rodada de apostas, que é o River, né? Sim. O River é a última carta, a quinta carta comunitária que todos os jogadores podem usar. Queima-se novamente uma carta e aí vem o River. E o River tá aí. E aí, obviamente, bate uma carta alta, a carta que favorece quem aumentou, e eu vou apostar 3.000 fichas no Thiago. Essa é a única carta que eu não queria que batesse, é a única carta que eu acho que eu estou perdendo com a mão que eu tenho, tá? Depois quando ele dá check no turn, eu acho que, eu tenho certeza que minha mão está na frente dele, só que no River vem a única carta que eu tenho certeza que eu estou perdendo. O Eduardo é um jogador duro, é um jogador consciente, é um jogador muito experiente, então ele faz isso com Ace Rei, Ace Valete, até um Ace Dama, 10, tá? Até um Ace Dama que eu poderia estar desde o começo ganhando. Só que eu não estou dando um Ace Dama para ele, por quê? Porque eu tenho uma dama na minha mão, então eu estou bloqueando. E eu tenho um rei também. Então o Ace Rei dele, eu estaria bloqueando. O que é bloquear? Quando eu tenho uma carta na minha mão, eu tiro 25% da probabilidade dele ter essa carta. Exato. E quando essa carta está no flop na minha mão, então são 50%. Então por isso eu elimino dama e Ás, por causa dessa ação, né? Que a gente fala que estou bloqueando. Né? E o Ás e Rei, como eu tenho um rei aqui, eu estaria eliminando. Mas mesmo assim, eu tenho certeza que o Eduardo tem esse Ás, então eu vou foldar. Tá? Vou foldar. E ele folda muito bem, porque ele vai perder pro meu Ás. E aprenda uma coisa, nunca mostre a sua mão, caso você não seja pago. Tá? Cortes é importantíssima para um jogador de pôquer. Chama a polícia, hein? Coisa importantíssima para um jogador de pôquer entender. Essa dinâmica de jogo, de receber as cartas, é uma das coisas do jogo.
Existem muitas coisas para a gente aprender. Concorda, Thiago? Concordo. Então, a matemática, na minha opinião, mais do que qualquer outra coisa, é a coisa mais importante do Texas Hold'em. A gente dá muita importância, e acho que é legal isso, a gente pensar em psicologia, né? Sim. Existem vários tipos de jogadores. De novo vou falar sobre isso, como tudo na vida. Tem uns que são mais agressivos, tá? Que a gente fala que joga com qualquer carta, que apostam demais. Tem uns que são mais... O jogador tight é o jogador mais conservador, mais duro, como a gente chama aqui no Brasil. Ele joga menos mãos, porém, quando ele embarca, quando ele vai jogar a mão, ele tem uma mão muito forte. E isso você vai com o tempo identificando, tá? Você percebe nos estilos de jogadores quem é mais agressivo, quem é mais solto, como a gente fala, o loose. E então você tem sempre que ter em mente com quem você está jogando e a matemática do jogo. É muito importante saber que as suas duas cartas que você tem na mão, o quanto de chance ela tem de ganhar sobre outras mãos, ok? Ok. Como o par, por exemplo. Sim. A gente sabe que um par... Você tem que estudar isso nós vamos passando no futuro. Só para você ter uma ideia, um par maior ganha de um par menor 80% das vezes. Então, a cada 10 vezes que você jogar, você com um par maior, o seu adversário com um par menor, você vai ganhar 8 e vai perder 2. Sim. Então, isso é sorte, porque na hora bateu... Eu estou com um par de ás, o Thiago foi com um par de 3 e bateu o 3 dele na mesa e não bateu o meu ás, então ele trincou e eu não trinquei. Isso não é sorte, isso é matemática, é a randomização do jogo. É importante a gente observar que sempre que a gente entrar na mão com um adversário e bater as 3 cartas do flop, que são as cartas comunitárias, 70% das vezes ninguém vai acertar nada no flop. Nada. E aí, outra coisa, o flop tem praticamente o jogo todo. Se você considerar que você tem 2 cartas na mão, podendo usar mais 5, já bateram 3 do flop, falta só o turn e o river, já está 72% do jogo ali na mesa. Então, é muito difícil você completar, muito menos vezes você vai completar um jogo bom com o turn e o river. Por isso que a gente fala que o flop define muitas vezes o jogo. Então, só para vocês entenderem o princípio, o começo do jogo, existe um dealer, na próxima mão esse dealer passa para o jogador à esquerda, o jogo sempre roda no sentido horário, o small blind passa para o meu jogador à esquerda, que seria o Thiago agora, e o big blind fica lá, e novamente a sequência de mãos é dada, de cartas é dada, partindo, começando com o small blind, o big blind, todos os outros jogadores, até todos terem as 2 cartas e fazerem as suas 3 rodadas de apostas. É simples, é fácil, como a gente falou no outro episódio, você aprende a jogar em 5 minutos. Demora uma vida inteira para entender, não é, Thiago? Exatamente. Mas é apaixonante, o Mais Poker vai poder te dar a oportunidade de jogar os torneios para você sentir o quanto é empolgante o Texas Hold'em. Eduardo, é importante nós estarmos observando o pessoal aí de casa, que nós estamos passando as técnicas para as pessoas de um modo mais devagar, porque nós estamos focados em jogadores que são recreativos, que não têm a mínima noção do jogo de poker. Trazer esse pessoal para o jogo. Sim. E o pessoal que vai se apaixonar assim como a gente, como milhões de pessoas no mundo inteiro. E eu estive aqui nesse segundo episódio, eu sou Eduardo Mauad, estive com o Thiago Segura, CEO do Mais Poker, trazendo para você mais um episódio e a gente volta. Valeu! Um prazer estar aqui com você, Eduardo. Obrigado. Valeu, pessoal. Um abraço. Junto. Valeu.